vamos começar falando um pouco sobre a sua poesia, né? Que é uma poesia que tem um diálogo muito grande com o cotidiano. Você fala muito de questões cotidianas, de observações da rua. Não chega a ser um cronista, mas se aproxima muito isso. Como é que nasce essa poesia? Como é? Então, olha, eu acho que esse tipo de abordagem, se a gente pode dizer assim, ela é um tipo de poesia, uma temática da poesia, que hoje ela é muito praticada, assim, eu percebo, especialmente em poetas que vivem nas grandes metrópoles, né, e poetas com quem eu convivo, como aqui em São Paulo. A gente pode dizer que é uma linha muito marcante, assim, de bons poetas, né, de boa poética, abordando essa questão. Que, na verdade, não é exatamente, você falou muito bem, tem um pouco de crônica, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que no fundo tem uma veia de cronista passando aí, mas é uma poesia que ela tenta dialogar com o espaço urbano, né? E com toda a sua complexidade, suas contradições e suas tragédias, né? Que a gente vive, quem convive numa cidade como São Paulo, quem vive, ou quem nasceu como eu e cresceu aqui, embora tenha morado um tempo fora também no Nordeste, mas depois voltei para cá na adolescência e depois não saí mais, a gente é um drama mesmo, né? O cotidiano, e de você se localizar como cidadão, como profissional, como pai, enfim, né? Como pessoa. Então acho que a poesia ela tem que abordar essas questões do tempo dela, né? Eu acredito muito nisso, a literatura de modo geral e a poesia ela tem que estar dialogando com o momento em que o poeta vive, com as questões, digamos, mais urgentes para o poeta e para a sociedade em que ele vive. Então, acho que é meio inescapável, assim, né, de quem vive numa metrópole como São Paulo, para quem se sensibiliza com as coisas que vê na rua, né, com as contradições da cidade, com as desigualdades, com, enfim, as belezas e as mazelas, né, da cidade que a gente sabe que tem, mas... E isso é uma coisa que toca muito, né? Então, acho que é uma tendência, eu diria, que eu estou, digamos, dentro dessa tendência, não como movimento, não é nada disso, não chega a ser um movimento, nada. Mas é uma questão, acho, muito presente na poesia brasileira hoje, né? Muito marcante essa coisa de ver o cotidiano. Inclusive, uma coisa interessante, porque você aborda também a questão das tragédias culturais, né? Sim, Quer dizer, o empobrecimento da cultura, de certa forma, né? Eu acho que aí é outro drama que você está colocando, né, para autores de um modo geral e talvez para poetas especificamente, porque o poeta, como você sabe bem, é aquele que parte e volta para a linguagem, né? Digamos, a essência do trabalho do poeta é a linguagem. Mais do que o tema, que as grandes questões, é tentar fazer um trabalho significativo com a linguagem, né? Então, além dessa questão da linguagem estar dialogando com o presente, né, com o cotidiano, com a cidade, enfim, com as questões que envolvem isso, tem a questão do próprio poeta com a sua linguagem, né, de qual o sentido que ainda existe hoje nesse mundo de superficialidade, de hipercomunicação, de tecnologias e meios eletrônicos, enfim, redes sociais e tal. Qual o sentido do poema ainda nisso, né? O que a gente pode ainda dizer para o leitor ou para os leitores com a poesia? Então isso é uma outra questão que eu acho que está muito, que você falou muito bem, que faz parte da poesia. Eu acho que todo poeta hoje, quando está escrevendo, uma das questões que aparecem é justamente essa: para que eu vou escrever, né, ainda um poema, e o que eu vou fazer com a linguagem que já não foi feito, ou que já não foi mal feito, né, ou que já não foi diluído, enfim. Então é uma preocupação aí já mais, acho que interna, com a questão de como lidar com a linguagem, né? E você, assim, o poeta mesmo, como é que ele lida com esses conflitos todos? Porque a dimensão da poesia hoje, ela se escuda ela se distancia em duas pontas de um mesmo barbante. Você tem essa cultura menos clássica, mais arcaica, e uma cultura mais clássica que está nas universidades e tal, e o poeta, de certa forma, tem que dialogar com os dois lados da questão. Quer dizer, como é que ele consegue, numa linguagem, de certa forma, corriqueira, criar um poema que, de certa forma, sensibilize. Que não esteja nesses extremos, né? Eu acho que é uma colocação interessante. Eu acredito que o poeta e a poesia, ela tem que estar, talvez, não no centro, né? Porque no centro no sentido político, mas tem que estar no meio, digamos, desses dois extremos, né?
se eu entendi o que você está falando, um lado, digamos, mais acadêmico, mais clássico, mais fechado, eu acho que isso é um perigo, né? E o outro lado, a vulgarização, né? Ou a apelação, a gente tem muito isso, né? Uma poesia às vezes fácil, que circula fácil, que né? Muito próximo de uma linguagem mais cotidiana, mais coloquial. Nada impede que você use isso na poesia, tanto um como o outro, né? Mas se você se cai muito para o vulgar, né? Ou para o coloquial, ou muito para o oral, pode empobrecer. Por outro lado, se ela se hermetiza, né? Fica fechado em si mesmo, muito sofisticado, ou que não dialogue, não leve muito em conta o leitor, né? O que é muito comum na poesia do século XX, com as vanguardas, tudo, né? O leitor praticamente foi esquecido, né? Abolido, desconsiderado, né? São perigos, né? Tanto que hoje é uma discussão que a gente vê muito e participamos, a gente tenta atuar nisso, é justamente nesse não evitar o enclausuramento da poesia pela academia, né? Ou na academia, melhor dizendo, né? Porque tem isso, a abordagem, por exemplo, que a academia faz da poesia é uma perspectiva histórica, mais de longa duração, um arco maior, às vezes demora, tem exigências que muitas vezes fogem daquilo que o poeta está buscando ou tá questionando. Então, eu acho que tem que olhar com cuidado isso, né? É importante a leitura, o clássico, tudo. Claro, se você quer ser poeta ou quer ser escritor, você tem que conhecer a tradição, né? Não dá para fazer poesia ou literatura ignorando tudo que já foi feito. Isso é um desafio, a gente tem que conhecer, tem que, né, ir lá e brigar com os clássicos e tentar, claro, também falar com o presente, né? Porque senão fica uma coisa anacrônica, né? Você escrevendo para um tempo de hoje que vive esses conflitos todos, mas uma perspectiva do passado, né? Aí fica uma poesia meio deslocada. E por outro lado, se você cai na farra, né, da superficialidade, só da divulgação, da popularidade, digamos assim, né, do texto, é um outro risco grande de você banalizar, né? Banalizar a linguagem. É um desafio para o poeta, né? Tem que ser um tanto quanto Vinícius, né? Que o João Cabral dizia, foi o único de nós que viveu como poeta. Exatamente. Que aí é uma outra até questão, que é como é que vive o poeta, né? Que aí... Agora, Reinaldo, eu percebo também na sua poesia uma coisa interessante, que mais do que a discussão das relações amorosas, do sentido amoroso mesmo, é a relação entre homem e mulher, quer dizer, entre pessoas, né? Mais do que propriamente a relação amorosa, né? Quer dizer, como é que se dá esse conflito e como a poesia, de certa forma, reflete esse conflito, né? Quer dizer, conta um pouco para a gente sobre isso no seu poesia. É muito legal, porque você já é a terceira, digamos, você está tocando no terceiro elemento que tem no livro, né? Que é a coisa da relação amorosa, mais física, digamos assim, erótica, se a gente puder dizer, né, nesse sentido. Acho que realmente é um outro elemento, um outro caminho que tem aí nesses textos. Eu acho que isso é um pouco resultado daquilo que eu busco ao fazer o poema, né? Porque eu acho assim, pegando um pouco de carona na pergunta anterior que você fez, eu acho que a gente tem o poema, ele não pode ser banal, né? Mas ele também tem que ter uma busca, como eu falei, profunda da linguagem, um trabalho, alguns chamam de sofisticado ou rigoroso, um trabalho com a linguagem sério mesmo, né? Assim, importante, você vai encarar e vai falar, bom, o que eu vou fazer com essa linguagem para que ela não fique nem banal, nem hermética, incomunicável, né? Então, eu busco na poesia, quando eu faço um poema, que esse poema seja bastante concreto, não no sentido de poesia concreta, embora eu seja um admirador da poesia concreta e tal, mas se daquilo ser uma concreção de uma experiência, do poema e a palavra que está no poema, representar na melhor medida possível a concreção da experiência, né? E essa experiência seja com os dramas da cidade, seja com os dramas amorosos, né? Então, quer dizer, eu não vou falar de uma relação ideal, ou de um amor ideal, ou de uma atração física ideal, mas eu quero falar de uma atração física concreta, objetiva, né? Claro, à medida do possível em que o poema seja capaz de fazer isso, né? Então, é nesse sentido, como se a palavra expressasse a concreção da experiência, amorosa, erótica, enfim, né? No melhor sentido possível, né? E não seja uma mera representação,
para não ficar artificial, né? Porque se você vai buscar só uma representação ou uma coisa idealizada, eu não acredito em idealização, em metafísica. Não, acho que o nosso pensamento ele está enraizado na realidade e nas coisas concretas, objetivas. É daí que a gente tira as coisas, né? Da experiência que nós temos com o mundo e pensando sobre ela. Então acho que a poesia tem que refletir isso. Pelo menos é o que eu tento, né? Tento buscar um pouco quando eu escrevo um poema. É uma poesia que não chega àquele cerebralismo do João Cabral, que é um pouco artificial também, que é um pouco de mentira, porque ele era um sujeito lírico, extremamente lírico, né? Quer dizer, então, mas é isso mesmo, é refletir sobre o cotidiano, sobre essas relações humanas, de uma maneira, de certa forma, cerebral, mas resguardando o lirismo que existe daí. Sim, né? Eu acho que a afetividade, né, os momentos que você chamou de líricos, essa questão, está o tempo todo presente. Né? Que é claro que na hora que você está escrevendo o poema, você tenta, na medida do possível, controlar, né, isso, ou trabalhar com isso, né, junto com a linguagem. Mas não tem jeito, a gente não controla, né? As emoções, elas fazem parte. Por mais que você esteja tentando ser cerebral em algum poema, né, acaba, entendeu? Tem uma rachadurinha aqui, outra ali, o negócio, aí passa, né? Tem uma brecha, o sentimento passa, né? O afetivo passa e tal, sem ser uma coisa só melosa, só afetiva, né? Enfim, é banal, como eu falei, né? Porque você pode falar de amor sem banalizar, sem vulgarizar, né? Pode falar de erotismo, pode falar de política, de muita coisa, sem virar panfleto, né? Tudo depende de como o poeta vai trabalhar com a linguagem. Trabalha essa linguagem, né? Essa experiência poética, de qualquer forma, você traz para o seu trabalho como coordenador do Centro de Apoio ao Escritor, né? Quer dizer, como é que funciona esse centro aqui na Casa das Rosas? Como é esse trabalho? Então, esse centro é uma iniciativa pioneira, né, que a gente tem nessa dimensão, chama-se Centro de Apoio ao Escritor, né, como você disse, na Casa das Rosas, que é um museu, é um espaço tombado, importante na história de São Paulo, da arquitetura da Avenida Paulista, da história da formação da cidade, né? E só que é um espaço que desde 2004, a Casa das Rosas, é dedicado exclusivamente para a literatura, para a poesia especificamente e para a literatura de um modo geral. E de 2, 3 anos para cá foi criado esse centro, que eu, né, tive a felicidade de ser convidado para coordenar, que procura justamente atender essa demanda de pessoas que queiram se dedicar à literatura, né? Seja como escritor, ou como algum profissional ligado com literatura, ou como leitor que vai usar isso como um trabalho, porque a gente já formava, a casa sempre formou leitores, pessoas, né, poetas, sempre acolheu esse público. A proposta do centro, por isso que eu falei que era um pouco mais ousada e é pioneira, que tem no sentido tanto de trabalhar a formação de pessoas que queiram trabalhar com isso, mas também a orientação para como trabalhar, como fazer, como expressar o seu trabalho, como publicar livros, né, ou como veicular a sua obra, como lidar com literatura, até como profissão mesmo. Claro que a gente não publica livro das pessoas, não é uma editora, a casa, né, o Centro e a Casa das Rosas, ela não funciona como uma editora, nem como um agente literário. Mas a gente procura, com o conhecimento, né, nosso, da casa e de profissionais que a gente contrata, dar o melhor suporte possível para pessoas que queiram se dedicar à literatura, de todas as idades, desde jovens, adolescentes mesmo, até pessoas aposentados, pessoas de idade que frequentam a casa e vão encontrar aí uma série de cursos, né, cursos longos até, de formação, atendimento, né, tem atividades de atendimento a pessoas para esclarecer dúvidas, a gente faz plantão com profissionais que as pessoas vêm e tiram suas dúvidas na hora com relação à carreira, a texto, a publicação, a direitos autorais, né? Tem tudo. Então é um centro que, claro que traz essa minha experiência como autor, né? Mas também é uma experiência que eu já tenho, né? Desde que muito tempo que eu trabalho com isso, como editor, como jornalista da área de cultura, né? Como gestor cultural em outras atividades, em outros lugares, acabou convergindo para esse centro, né? Que é uma coisa muito bacana, assim. Porque ele de certa forma, ele traz os autores para aqui, os autores em formação, né? Quer dizer, há uma espécie de oficina literária também, né?
mas ainda há o suporte de uma visão mais direcionada à obra desses escritores. Sim, também. Né? Também. E como é que é esta obra hoje? Esse pessoal que está querendo, não digo se firmar, mas pelo menos quer chegar a ter um trabalho poético, quer dizer, como é que vocês estão vendo isso? Quer dizer, do ponto de vista de qualidade mesmo e do ponto de vista de inquietação, que eu acho que é o que mais toca o poeta. Sim, claro, a gente sempre busca, nas atividades da casa, como um todo, né, e no centro também, não podia ser diferente, a questão da qualidade, da excelência, né, tanto do serviço que a gente presta, como, claro, para estimular a produção de quem procura a casa. Agora, é claro, uma diversidade, uma gama que a gente tem de atividades, de propostas e de cursos, oficinas, como você falou, sarau, tem tudo, né? A gente tem tem o site da Casa das Rosas, que também acolhe, veicula trabalhos, tem revistas eletrônicas que a gente produz, e tem atividades que a gente faz fora da casa, em parceria com as oficinas culturais do interior de São Paulo. Então, realmente não fica só na casa, é uma coisa que tem se expandido, né? Então, a gente sempre busca estimular e formar pessoas para um grau de exigência sempre maior, né? Não ficar satisfeito com o seu livro, com o resultado se já publicou, ou com o prêmio, se já ganhou um prêmio, falar, isso é só uma etapa, né? Publicar o livro, ganhar um prêmio, ganhar uma bolsa, é sempre uma etapa, né? A gente isso tem que ir para frente, né? Isso não é uma obra ainda, não é né? A obra está sempre sendo feita. Então, assim, a gente procura, como espaço de literatura, acolher o maior número possível de pessoas de propostas, mas claro que orientando e oferecendo formação para que isso seja cada vez mais aperfeiçoado. É um trabalho de formação mesmo. Por outro lado, o trabalho que eu falei para você de orientação, aí é uma coisa às vezes mais prática mesmo. Então as pessoas têm um projeto, eu quero fazer um livro de aventuras. Então, muito bem. Primeiro, que livro é esse? Né? Trabalhar o texto, enfim, o que é um livro, o que é o gênero de aventura, que é muito procurado hoje, né? As sagas de aventuras, de suspense, de literatura fantástica e tal. A gente não tinha muito isso na casa. E aos poucos começa a aparecer, porque o trabalho vai se expandindo, começa a aparecer isso também. Teatro, roteiro, são coisas que aparecem também. Então não é só poesia. Claro que um trabalho com poesia exige uma sofisticação, um aprofundamento maior. Mas a gente tem saraus que são realizados aqui na Casa das Rosas, de grupos, né, que vêm da periferia de São Paulo, que se apresentam aqui. E é um trabalho maravilhoso. Né? A casa está sempre lotada, são outras poéticas que vêm, e essas poéticas se confrontam com aquelas que a gente produz. Então você tem desde eventos ou cursos, oficinas que trabalham uma poesia muito sofisticada, experimental, da poesia concreta, tal, poesia visual, poema objeto, a gente tem seminários que discutem essas coisas aqui, até sarau de poetas da periferia, que vem e faz um trabalho maravilhoso e tem um público. Então, assim, como é um espaço público a casa, né, e com recursos públicos, a gente tem que acolher a maior gama possível de propostas e de tendências, né? A gente não é a nossa tendência nem proposta que prevalece, é a da diversidade, né? Só que dentro da diversidade, sempre com o objetivo de trabalhar a qualidade. É uma coisa que me preocupa muito, eu recebo muitos livros de poesia e tal, e sempre dou uma olhada na medida do possível, é impossível ler tudo. É muita coisa, né? Mas júri em concursos de poesia e tal. O que eu percebo hoje muito é que é uma distância desses novos poetas da tradição poética, né? Porque, quer dizer, Bandeira só chegou a ser Bandeira porque ele leu Antônio Nobre lá né? Então, quer dizer, da tradição poética e uma proximidade muito grande com a estética poética do cancioneiro popular, que é uma outra coisa, apesar de termos Vinícius. Né? Então, quer dizer, vocês sentem um pouco isso também e tentam mostrar a eles a importância desse diálogo com a tradição? Sim, acho que isso é uma coisa que realmente acontece, mas aí a gente cai naquilo que eu tinha falado, na questão da formação, que é importante para a casa, né? Para a casa e para o centro. Eu acho que o primeiro ponto
que a gente defende aqui, que é uma questão de princípio de todos que trabalham na casa, todos os centros que produzem eventos e tal, é aquela coisa, a gente não acredita em inspiração, em dom, né, essas coisas, um talento inato e tal. Claro que cada pessoa tem o seu talento, esse talento vai ser desenvolvido para cá ou para lá, depende das oportunidades, né, claro, dos processos que ela tem de formação. Então a gente acredita que o escritor, a gente não cria o escritor, isso não existe, ninguém vai criar um escritor, mas a gente pode ajudar esse escritor a virar um escritor, ou essa pessoa que tem um talento, uma tendência, tem um desejo, enfim, né, e tem uma capacidade para se dedicar para aquilo, de a gente ser o meio para ajudar a pessoa a desenvolver esse talento. E isso passa pela formação, não tem dúvida. Isso passa pela formação, não tem essa, eu já sei escrever, eu já sei fazer poesia original, não existe isso. É original em relação a quê? Né? Você está conversando com quem? Que tradição que é essa que você está ou seguindo ou contestando, né? Então, isso é uma questão fundamental em todos os cursos, em todas as linhas de trabalho trabalhos, né, que a gente desenvolve aqui na Casa das Rosas, todas elas têm essa preocupação de formação. Sempre teve, desde o começo, sempre foi uma marca muito forte. O que eu te falei que está mudando um pouco com relação à atuação do Centro de Apoio ao Escritor, é que além da formação, a gente está dando também um suporte de orientação, para a prática mesmo. Aí são outros caminhos e tal, mas uma coisa tem que estar vinculada com a outra. Né? Eu costumo sempre dizer nos cursos e palestras, oficinas que eu coordeno aqui, que eu começo sempre dizendo isso, não existe, tem até pessoas que eu sei que discordam disso, mas eu defendo até a morte. Assim, não existe grande escritor que não tenha sido antes um grande leitor. Eu não acredito. Eu, pelo menos, nunca vi uma prova em contrário, né? Também não. E se alguém me mostrar, eu vou reconsiderar. Mas até hoje, eu nunca descobri nenhum caso de um grande escritor que não tenha sido também ou antes um grande leitor. Claro. Né? Isso na história toda da literatura, não é só agora, né? Então, quer dizer, não tem segredo, né? Assim, não tem magia, não vai baixar santo. Você vai ter que ler, vai ter que reescrever, vai ter que trabalhar até chegar em alguma coisa, né? O Vinícius conta que no início da poesia dele, ele diz assim, plagiei muito. Exatamente. Todos, mas né? foi necessário. Todos nós, a gente se apaixona, plagia, né? Depois esquece e vai buscar outra coisa, né? Maravilha, Reinaldo. Muito obrigado por sua participação na leitura. Beleza, agradeço o convite.